Ok. Pessoal, como eu tenho comentado com vocês, a gente vai dar continuidade agora, tá bem? Aí eu vou estar explicando o tema da página 310, que é sobre o uso dos oceanos e dos mares, ok? Pessoal, só me confirme aí, tá todo mundo me ouvindo bem? Sim. Sim? Ok. Então, todo mundo permanece com o áudio desligado. Assim que houver necessidade de comentar algo, de perguntar, tirar uma dúvida, aí você vai lá, ativa o áudio e tira a sua dúvida. Tá bem? Então, vamos lá. Vejam só. Quando a gente fala sobre o uso dos mares e oceanos, nós vamos perceber que nós podemos utilizar os mares e os oceanos para várias atividades. Tá bem? A gente pode utilizar para navegação, a gente pode utilizar para a exploração, por exemplo, de recursos minerais, por exemplo, o petróleo, por exemplo, o gás natural. A gente pode utilizar também, por exemplo, para a pesca, tá bem? Então, se a gente analisar bem, pessoal, quem está com o áudio ligado, desliga. Se a gente analisar bem, Lucas, desliga o teu áudio, por favor. A gente analisando bem, a gente percebe que os mares e oceanos, eles têm o quê? Ele tem várias finalidades, tá bem? E a gente vai falar um pouquinho sobre cada uma delas aqui. Eu trouxe aqui que, desde a antiguidade, as águas dos oceanos e mares são utilizadas para a navegação, tá bem? Então, a gente pode dizer aí que uma das primeiras funções, uma das primeiras utilidades dos mares e oceanos foi para quê? Foi para a navegação. Mas a gente pode citar outra também, que é o quê? Que é a pesca. Também tendo em vista que a pesca, ela é o quê? Ela é uma prática bastante antiga. Eu trouxe aqui também que, deixa eu mover aqui, a circulação, ou seja, a circulação nos mares e oceanos, foi se intensificando com o aperfeiçoamento das embarcações e das técnicas de navegação. Então, veja só, quando iniciou aí essa atividade da navegação, o que é que se percebia? As embarcações eram o quê? Eram embarcações bastante precárias. Agora, na medida que foram sendo desenvolvidas novas técnicas e tecnologias, aí as embarcações que faziam ali, que praticavam a navegação, elas foram se tornando o quê? Elas foram se tornando mais sofisticadas. Tá bem? Eu trouxe aqui também que uma das principais e mais antigas atividades realizadas pelos seres humanos nos oceanos é a pesca, como eu comentei com vocês anteriormente, tá bem? E a pesca, ela é baseada em dois tipos. A gente vai perceber que existe a pesca artesanal e existe também a pesca industrial. Vamos tentar entender qual é a diferença de uma para a outra e tentar entender também quais são as causas dessas atividades econômicas com relação à degradação dos mares e oceanos. Por exemplo, aqui, ó, a pesca artesanal, ela é praticada por grupos de pescadores em zonas litorâneas para o pequeno comércio e também para a subsistência. Como assim? Veja só. A gente tem a margem, por exemplo, de grandes rios, a margem, por exemplo, de alguns mares, a gente tem o quê? A gente tem as comunidades ribeirinhas, ou seja, são populações que residem ali naquela localidade. E ela tem como fonte de subsistência aquele local, por exemplo, os mares e os rios. Para quê? Por exemplo, para utilizar a pesca. Né? Então, essa pesca ela é utilizada para quê? Ela é utilizada para o consumo e também para vender ali o excedente, para vender o que sobra. Então, essa é o quê? É a pesca artesanal, que a gente pode dizer também que é uma pesca realizada em pequena escala. Tá bem? Agora, a gente tem também a pesca industrial. Então, na pesca artesanal, a gente viu que ela se dá em uma pequena escala. Agora, na pesca industrial, ela vai se dar em quê? Ela vai se dar em grande escala, ou seja, em grande quantidade. Por exemplo, aqui, ó,
praticada em alto mar, em grandes e modernas embarcações, com fins exclusivamente para comercialização. Então, veja só. Enquanto a gente viu que a pesca artesanal ela tem como objetivo a subsistência, ou seja, abastecer como alimento para algumas famílias, a pesca industrial ela tem como objetivo o quê? Exclusivamente a comercialização. Mais uma vez, a gente viu que a pesca artesanal ela se dá em pequena escala, ou seja, em pequena quantidade. Agora, a pesca industrial ela se dá em uma escala maior, ou seja, essa pesca é realizada em grande quantidade. Por exemplo, eu trouxe aqui uma imagem para vocês. Ó. Tá bem? Aqui o que é que a gente percebe aqui? A gente percebe que tem aqui um pescador, né, com sua canoa, e ele está realizando o quê? Ele está realizando a atividade aqui da pesca. Eu pergunto a vocês, gostaria que vocês me respondessem agora. Essa pesca que esse homem está realizando aqui, ela é uma pesca artesanal ou ela é uma pesca industrial? Artesanal. Artesanal. Exatamente, ela é uma pesca artesanal, porque ele está exatamente, porque ele está pescando aí para o consumo. Agora o que sobra ali ele consegue vender também. Agora, por exemplo, se fosse uma pesca industrial, pode ter certeza que aí a gente teria o quê? A gente teria grandes embarcações, né, realizando aí essa atividade, ok? Então, antes de redes e bem mais pessoas. Exatamente, exatamente. Pessoal, alguma dúvida aqui? Não. Eu não. Não. Ok, Não. então vamos adiante. Vejam só, eu trouxe aqui também que os mares e oceanos, eles também podem ser utilizados, né, para outras atividades. Por exemplo, uma atividade, né, que é extremamente importante, que é o quê? A extração do petróleo, a extração do gás natural e também a extração do sal marinho. Por exemplo, esse sal que a gente consome, ele é extraído de onde? Ele é extraído dos mares. Por exemplo, o estado aqui no Brasil que mais produz sal é o estado do Rio Grande do Norte. Então, o estado do Rio Grande do Norte ele consegue exportar, ele consegue vender bastante sal que ele produz de lá. Sim? O petróleo é ouro derretido, é? Quando derrete o ouro? Não, veja só. O petróleo tem alguma coisa a ver com ouro? Não. Assim, ele é tão valioso quanto o ouro. É por causa da gasolina, né? Isso, mas são minérios diferentes. Vejam só. O petróleo, ele é formado ao longo de milhões e bilhões de anos. Como? Veja só. Você tem por exemplo, você tem uma área e naquela área ali, por exemplo, a floresta amazônica, né, que você tem lá muita vegetação e você tem lá muitos animais. De repente, se ocorrer, por exemplo, um evento geológico e de repente aquela área da Amazônia ela for toda coberta. Por exemplo, de repente, não sei, uma erupção vulcânica, não sei, alguma coisa, viesse uma massa muito grande de terra e cobrisse toda aquela área. Então, aquela vegetação e os animais ali, ao longo dos anos, eles iam o quê? Eles iam se decompondo. Então, a decomposição de toda aquela matéria orgânica ali presente, ela ia se transformar em um óleo e esse óleo ele ia ficar confinado dentro, ou seja, no interior da Terra. Então, o petróleo que o pessoal consegue encontrar hoje, que o pessoal consegue extrair, ele está onde? Ele está, né, no interior da Terra e o processo de formação dele se deu ao longo de milhões e bilhões de anos. A partir de quê? A partir de restos de animais e restos de planta que um dia, no passado, há bilhões de anos atrás, aquela área ali ela foi o quê? Ela foi soterrada por algum movimento, algum fenômeno que ocorreu na Terra. Tá bem? Ok, podemos ir adiante? Natália, tu tá com o áudio ligado, vice?
Vamos lá. Seguindo adiante aqui, por exemplo, eu trouxe aqui, ó. Pessoal, quem está com o áudio ligado, desliga, por favor, gente. Maria Natália, desliga o áudio, por favor. Vamos lá. Eu trouxe aqui também que nos mares e nos oceanos, neles também pode ser produzida energia. Tá bem? Então, eu trouxe aqui, ó, a obtenção de energia, ela se dá de 3 formas nos mares e nos oceanos. Por meio da movimentação de suas águas. Anteriormente, quando a gente estava estudando sobre os mares e oceanos também, nós não vimos que a água desses mares e oceanos, elas, ao longo do dia, elas oscilam, ou seja, ocorrem algumas variações. A gente tem a formação de ondas, né? A gente tem a maré cheia e a maré baixa, né? Então, esse movimento que é causado pela água nos mares e oceanos, eles também podem ser produzidos energia elétrica. Por exemplo, a gente pode ter a energia, né, produzida a partir da ação das ondas. Pessoal, quem está com o áudio ligado, desliga, por favor. A gente pode ter a formação de energia a partir da movimentação das ondas dos mares e oceanos, tá bem? A gente pode ter, por exemplo, aqui, ó. Observe essa figura, né, que você consegue perceber esse grande braço aqui, ó, que está onde? Que está aqui no mar, tá bem? Então essa parte redonda aqui, ó, ela vai captando, ela consegue girar, consequência de quê? Consequência do movimento das ondas e das marés, tá bem? A gente pode ter energia também gerada, chamada de energia de maré motriz, sim? Tem algum perigo, por exemplo, encostar nessa água e ter eletricidade e levar algum tipo de choque? Ou não tem perigo? Não, não tem perigo não. Agora Porque sim. a energia que gera é dentro dela, né? Ela pega água e gera nela, né? Isso. Veja só, agora sim, a área que vai ter todas essas máquinas produzindo energia, obviamente que ela não é uma área propícia para banho, tá bem? Ela é uma área protegida. É uma área restrita, né? Isso, é uma área restrita, mas ela não oferece nenhum perigo de provocar choque, alguma coisa assim, não, tá bem? Então, vejam. Professor, mas ela trabalha sozinha ou com pessoas monitorando ela? Não, tem pessoas monitorando. Tem pessoas monitorando, sim. Ok? Então, veja, no Ceará, lá em uma localização lá chamada de Pecém, no Ceará, a gente tem lá uma usina que produz energia a partir das ondas dos mares. Já a energia produzida a partir da maré motriz, ou seja, produzida a partir da oscilação das marés, ou seja, tem hora que a maré sobe, tem hora que ela desce, ela é principalmente utilizada na França, no Japão, Reino Unido e na Rússia. Também lá eles têm muitas usinas dessas aí produzindo energia elétrica a partir de quê? A partir da oscilação das marés, tá bem? Lembrando, né, que as marés, elas oscilam consequência de quê? Consequência da atração gravitacional do Sol a Lua e a Terra. A gente pode ter outra produção de energia elétrica também a partir da diferença de temperatura dessas águas. Por exemplo, energia captada pela diferença de temperatura entre as águas quentes superficiais e as águas frias profundas. Então, essas usinas térmicas, por exemplo, tem uma delas lá no Havaí, naquela ilha lá que eu mostrei para vocês, que pertence aos Estados Unidos. Ok? Pessoal, alguma dúvida? Não. Podemos ir adiante? Ok. Então, vamos lá. Professor, Sim. como que acontece essa Produção de energia. fazem energia do movimento das marés? Vejam, Sabe como? Letícia, as marés baixas e altas,
Elas são o quê? São as oscilações. É como se o mar aumentasse e diminuísse o seu nível, não é isso? Então, ali nos mares, como você observou naquela imagem anterior, deixa eu voltar lá. Então, essa máquina, né, ela fica lá. Lembrando que essa máquina ela é gigante também. De repente, a gente pode estar vendo ela e imaginar que ela é pequena, mas ela é gigante. Então, dentro dessa parte redonda ali, Professor, sim. é preciso colocar o nome agora? Não, agora não. Só depois, só lá no final. Quando for para colocar o nome, eu aviso, tá bom? Então, veja. Então, você tem essa máquina aqui, ó, sobre a superfície aquática. E dentro dessa parte redonda aí, existe o quê? Existem algumas peças, existem algumas ferramentas. Que com a oscilação da água, ela faz com que essas peças e essas ferramentas que estão aí dentro, elas se movimentem, como se fossem turbinas. Por exemplo, a energia produzida em hidroelétrica, em barragens construídas em rios. A água vem com bastante força, aí quando ela bate na turbina, ela faz com que a turbina gire, na medida que essa turbina gira, aí sim, aí ela produz a eletricidade. É algo parecido aqui. Com essa oscilação das marés, né, tem algumas ferramentas aí, tem algumas peças aí dentro que ela vai girar, aí na medida que ela gira, aí ela vai produzir a eletricidade. Ok? Podemos ir? Professor, Sim. e são todos os oceanos que tem isso? Veja, boa pergunta a sua. Veja só. A produção de eletricidade ela vai ser maior naqueles oceanos que eles têm maior o quê? Maior oscilação. Então, por exemplo, você tem alguns oceanos, né, em algumas regiões que eles são o quê? Que eles são mais calmos, eles são mais tranquilos. Então, essas áreas elas não são propícias para produzir eletricidade. Agora, naquelas áreas ali que você tem o quê? Você tem muita variação, né, muita oscilação aí dessas marés, aí sim elas são áreas propícias para a produção de eletricidade. Tá bem? Então, nem todos têm, né? Isso, só nem todos são propícios para a produção de eletricidade. Ok? Tá bom. Obrigada. Pessoal, seguindo Professor, adiante, esses ficam nos oceanos ou mares? fica nos mares, que é ali próximo do continente. Ok? Muito boa a sua pergunta. Tem hora que a gente fala mares e oceanos, mas elas são colocadas nos mares, que é ali que está próximo do oceano ali. Tá bem? Ok. Vejam só. A gente já falou sobre a pesca anteriormente, e a gente viu que tem a pesca artesanal e tem a pesca, o quê? A pesca industrial, não é isso? A gente vai tentar entender agora qual é o tipo de pesca que prejudica mais o meio ambiente. Então eu trouxe aqui, ó, sobrepesca e... Cadê? Aqui tem uma barrinha atrapalhando. Sobrepesca e poluição marinha. Então vamos lá. Dos fatores que põem em risco a biodiversidade, ou seja, dos fatores que põem em risco a existência de vida dos mares e oceanos, são o quê? São a sobrepesca e a poluição marinha. Então, primeiro a gente tem que identificar o que é sobrepesca. Por exemplo, eu trouxe aqui, ó. A sobrepesca ocorre quando a pesca ultrapassa a capacidade da natureza de repor as espécies. Então, veja só. A sobrepesca é o seguinte, digamos que ali nos mares e oceanos, naquela região ali, exista, por exemplo, 1 tonelada de peixe. O restante que existe é para quê? São, por exemplo, as fêmeas, para quê? Para elas reproduzir, não é isso? Então, se o pescador for lá e ele pegar todo o peixe que ali existe, como é que vai haver a reprodução? Então, ele pode, né, com essas práticas, ele pode o quê? Ele pode esgotar o peixe naquela região. Então, por isso que a pesca ela tem que ser controlada, né? Você tem que pescar de acordo com o que a natureza ela vai repondo, né? Ela vai tendo ali a reprodução e repondo aquilo que os pescadores estão tirando. Na medida que o pescador ele tira muito mais do que ele pode, aí ele está o quê? Ele está pondo em risco
a biodiversidade, está pondo em risco a vida nos mares e nos oceanos. Tá bem? Por exemplo, aqui, ó. Eu trouxe aqui. Impactos ambientais. Risco para a biodiversidade dos oceanos e mares, afetando a vida e a qualidade dos recursos marinhos. Aí eu trouxe aqui também, ó. A sobrepesca é quando a pesca, sobretudo industrial, tá bem? Sobretudo industrial, é realizada em larga escala, retirando grandes quantidades de peixes dos mares e dos oceanos. Então, mais uma vez, a sobrepesca é você retirar, né? Você retirar de uma região muito mais do que você pode. Com isso, você está pondo em risco o quê? A biodiversidade dos mares e oceanos. Eu trouxe aqui também que a natureza não consegue repor as espécies retiradas. Também uma vez que você está tirando muito mais do que você pode. A natureza ela não consegue repor ali na mesma velocidade que você está pescando. Com relação à poluição marinha, quando não há cuidado com a deposição de dejetos orgânicos, industriais e de usinas nucleares, Professor, sim, é possível no mundo acabar todas as espécies de peixe? veja, a probabilidade que isso ocorra ela é muito pequena, tá bem? Ela é muito pequena. O que pode ocorrer se, por exemplo, se houver práticas de pesca realizada em grande quantidade, de forma que a natureza não consiga repor tudo aquilo que está sendo retirado, o que pode ocorrer é a diminuição da quantidade de peixe. Agora, a extinção de todas as espécies, aí essa probabilidade ela é muito pequena. Tá bem? Então, veja só, mais uma vez, com relação aos impactos ambientais, esses impactos eles podem se dar através da sobrepesca, ou seja, na medida que você passa a tirar muito mais do que você pode, e essa degradação também, esses impactos ambientais, eles podem ser causados a partir de esgoto nos mares, derramamento de óleo, por exemplo, lixo químico, vazamento radioativo, né? São despejados nos oceanos e mares, ou seja, existem algumas usinas que produzem eletricidade, por exemplo, usinas nucleares, que ela produz um tipo de material que é altamente tóxico. E muitas usinas, elas jogam esse material, que é tóxico, nos mares e oceanos. Professor, Sim? desculpa atrapalhar, mas Não, é pode para falar. colocar o nome agora? Não, agora não. Tem bastante tempo É ainda. porque tem esses quadradinhos aqui, eu tô lendo. Eu falei que era quando eu mandasse lá para colocar. As pessoas estão colocando e tá atrapalhando quando a gente tá lendo o quadrado, no bate-papo. Eu já avisei, gente. Não é para colocar nome agora. Quando for no final, eu vou conferir quem colocou os nomes lá e quem está presente. Porque, de repente, pode ser que tenha alguém colocando o nome lá para sair da aula. Eu já falei que tem que colocar o nome no final. Então, vamos lá. Gente, alguma dúvida até aqui? Não. Não? Eu não. Então, vamos adiante. Veja só. Outro problema também nos mares e nos oceanos é a quantidade de lixo, ou melhor, a quantidade de plástico que está sendo jogada nos mares e oceanos. Veja só, mais adiante eu vou mostrar algumas imagens para vocês. Vocês não vão acreditar. É como se houvesse grandes lixões no Oceano Pacífico. Por exemplo, essa área aqui. Ainda Ó. nessa aula, professor, tu vai mostrar as fotos ainda nessa aula? Sim, eu vou Ô, mostrar agora. professor, Sim, eu saí da aula porque teve um apagão aqui e já voltou a internet, a luz. ok. Então, veja só. Essa região aqui é chamada de Grande Porção de Lixo do Pacífico. Está localizada lá perto daquela ilha que a gente viu lá, ó, Ilha do Havaí. Está entre a Califórnia e até o Japão. Ou seja, a gente vai perceber mais adiante que no Oceano Pacífico, deixa eu só minimizar aqui. A gente vai perceber que no Oceano Pacífico, o que é que existe lá? Existem grandes quantidades de lixo
lá no Oceano Pacífico. Deixa eu só mostrar para vocês aqui. Deixa eu abrir aqui o navegador para mostrar para vocês. Pessoal, está todo mundo visualizando essa tela aqui? Eu estou. Pronto. Pessoal, veja só, observe essa imagem aqui que o mouse está passando aqui. Ó. Então, se você observar aqui, ó, aqui está o continente da Ásia, tá bem? Por exemplo, quando a gente estava falando sobre os mares, ó, que eu falei sobre o mar do Japão, está mais ou menos aqui, ó, o mar do Japão, o mar da China, tá bem? A ilha do O lixo Havaí... aí ficou... Aí. Tá, espera aí que eu vou mostrar outras imagens, você vai observar, tá bem? Isso aqui é só para localização. Aqui, ó, aqui está o continente americano, tá bem? Aqui mais ou menos está a ilha do Havaí, né? Aqui vai estar a Califórnia e o Japão está aqui do outro lado. Então, a quantidade de lixo que vocês vão ver mais adiante está localizada justamente nessa região aqui, ó. Tá bem? Veja só aqui, ó. Vocês conseguem visualizar? Veja a quantidade de lixo que tem no fundo do Oceano Pacífico, ó. Estão conseguindo visualizar? Sim. Veja Mas essa... é no fundo esses daí que o senhor mostrou agora? Isso, esse daqui é no fundo do oceano. Parece que tá boiando. Não, tem algumas partículas aqui, ó, que você percebe que está boiando, mas ele está lá próximo do fundo do oceano. Mas aqui você percebe aqui, ó, objetos bem maiores aqui, ó. Tá vendo? Deixa eu passar outra imagem aqui, ó. Aqui, ó, veja só. Já essa daqui ela está flutuando, ó. Essa quantidade de lixo aqui está flutuando. Ó, aqui, ó, esse aqui, ó. Aqui também está flutuando. Veja a quantidade de lixo presente no Oceano Pacífico. Então, toda essa degradação, né, todo esse depósito de lixo nos oceanos prejudica, né, as espécies que lá existem. Veja essa outra imagem aqui, ó. Ô, professor, É como se fosse uma ilha de lixo no Pacífico. Sim? tá uma vontade de passar uma rede aí pegar todo o lixo. Mas teria que ser uma rede gigante, viu? Para tirar todo esse lixo aqui. Ó, deixa eu mostrar outra imagem aqui, ó. Aí, ó. Tá vendo a quantidade de lixo, ó, nos mares e oceanos? Principalmente aí no Pacífico. Olha, essa imagem aqui é uma imagem aérea. Perceba que aqui, ó, você visualiza aqui como se fosse uma asa, né, de uma aeronave. E aqui embaixo, aqui, ó. Veja a mancha gigante de lixo que tem aqui, ó. Tá vendo? Professor, só para você perceber aí na legenda dessa foto, tá falando que é uma ilha de lixo, né? Exatamente. É como se fosse uma ilha de lixo presente entre a Ásia, o continente asiático e o continente americano. Mais especificamente lá perto da Califórnia, próximo do Havaí e próximo do Japão. Sim? Era para existir uma multa sobre esse jogar. Não, existe a multa. Só que assim, o difícil é identificar quem está jogando. Tá entendendo? O difícil é identificar quem está jogando. Alguém ia perguntar Ô, alguma coisa? professor, Sim? nesse mar é o lugar que tem mais lixo ou ainda tem outros que tem mais? Não, é o local que tem lá no Pacífico, que é conhecido como a Ilha de Lixo do Pacífico, é a região que tem mais lixo é lá. Tá bem? Tá. Deixa eu voltar aqui. Professor, Sim. podemos dizer que esse lixo que está nesse lugar chamado ilha, né? Isso. Podemos dizer que esse lixo já se espalhou no fundo de outros lugares também? Veja, como eu estou mostrando para vocês a ilha de lixo do Pacífico, não significa dizer que no Oceano Atlântico não tenha lixo. No Oceano Índico. Veja só, se no fundo do Pacífico tem essa quantidade de lixo, no fundo, né, e ali na superfície, nos outros oceanos também, com certeza, tem uma grande quantidade de lixo. Só que aí o que chama a atenção é justamente essa quantidade que tem lá no Pacífico. Também, mas no Oceano Atlântico também tem muito lixo.
No Oceano Índico também tem muito lixo. Ok? Deixa eu voltar lá para onde a gente estava, porque tem lá a Qual o nome agora? atividade para vocês fazerem. Pessoal, veja só. Anote aí o número dessas páginas aí para vocês realizarem essa atividade, para nas próximas aulas a gente estar realizando a correção. Página 314, 315 e 436. Anotaram, gente? Sim. Professor, faltam 5 minutos. É para colocar o nome agora? Só um minutinho que eu peço para colocar. Deixa eu só colocar aqui as páginas no bate-papo aqui. Deixa eu só mudar a configuração dele aqui. Pessoal, as páginas das atividades, elas estão aí no bate-papo, tá bem? Página 314, 315 e página 436. Deixa eu ver aqui quem colocou os nomes aqui. Pode colocar agora, professor, o nome. Pessoal, só um minutinho. Eu vou tirar um print da tela aqui, porque na tela está aparecendo todo mundo que está presente. Eu vou tirar um print da tela aqui e depois eu vou conferir com os nomes que tem lá no bate-papo. Porque muita gente tem pressa de colocar o nome lá para poder sair antes e achando que não vai levar falta. Então, quem não o nome tem que estar no print aqui e tem que estar também lá no bate-papo. Pessoal, eu já tirei o print. Quem não colocou o nome ainda pode colocar lá. Ô, professor, aí é para enviar essa atividade lá no link que o senhor tinha enviado na primeira aula, né? Isso. Professor, mas então... Ô, professor, eu fui a primeira a colocar o nome que tá lá em cima, e aí eu não coloco de novo, Veja não. só. Eu acabei de conferir aqui. No bate-papo tem mais de 30 nomes. Tem mais de 30 nomes. Aqui presente só tem 20 pessoas. Tá vendo aí qual é a pressa do pessoal colocar o nome para sair antes? Quando for nas próximas aulas, sabe o que eu vou fazer nas próximas aulas? A gravação do nome no chat eu vou colocar separado. A gravaçãozinha vai ser feita lá no final. Só para pegar o nome ali de quem colocar o nome no finalzinho da aula. Porque a intenção é que todos participem até o final. E não colocar lá o nome e sair para não levar falta. Camilo, você tinha comentado o que, Camilo? É porque eu fui a primeira a colocar o nome, e aí tá lá em cima, e aí eu tenho que colocar de novo. Não se preocupe, não. Deixa eu ver aqui. A primeira aqui tá Isabelle, Lucas, Bruna, Lucas de novo, Eloá, Camilo. Não se preocupe, não, tá aqui seu nome. Ok? Professor, mas talvez tenha 10 nomes a mais, porque também... porque muita gente saiu também, porque muita gente colocou o nome várias vezes. Eu vou conferir também. Acho que deve ter algum nome repetido lá. Eu coloquei no início, aí depois... Professor, eu coloquei no início, aí depois eu coloquei de novo. Ok. Aí eu vou conferir lá depois para ver quais os nomes que estão repetidos lá. Mas quem colocou o nome lá, não se preocupe que está lá. Ok? Pessoal, então veja só. O link que eu enviei lá, né, algumas pessoas não conseguiram enviar as fotos, porque, como eu expliquei lá no início, o meu drive ele está cheio. Mas eu vou esvaziar o drive. Aí quando vocês realizarem essas atividades que eu passei agora, pode ter certeza que vocês vão conseguir enviar todas as fotos. Tá bem? Já vai acabar. Alguma pergunta? Professor, vai estar aberto até quando o drive? Até sexta-feira. Hoje é quinta, até amanhã. O drive está aberto só até amanhã, viu? Professor, o drive até amanhã à noite. Oi? Sim? Quem perguntou algo? Pessoal, vocês estão percebendo aí que está encerrando o tempo, tá bem? Então, veja só, mais uma vez, muito obrigado pela presença de vocês, tá bem? Tchau para vocês, tenham um bom dia
né, e aguardo todos vocês na nossa próxima aula, que será de hoje a 8. Tá bem, gente? Ô, professor, Sim. de que é a próxima aula? Ô, minha querida, eu não sei não. Eu vou dar aula É agora de no